Então, esse é o vídeo aqui do nosso relatório, nosso trabalho final de mineração de dados, sobre uma competição no Kaggle de uma empresa chamada Avito. Eu sou Murilo e faço grupo com a Tamires. O nome do nosso time na competição foi Morro do Dendê. E a Tamires vai falar agora um pouco da introdução, eu vou falar um pouco mais sobre o pré-processamento e ela vai finalizar falando sobre os métodos de aprendizado. Aqui na nossa introdução a gente deu o contexto do que se tratava o relatório. A Avito é uma das maiores empresas na Rússia de classificados online, tipo uma OLX, mas da Rússia. E o pessoal lá nem sempre consegue ter uma demanda boa no anúncio deles, ou às vezes tem muita demanda, e isso é um problema, porque se você tem muita demanda excessiva, você pensa assim, poxa, eu poderia ter colocado meu anúncio com um preço mais alto e eu perdi dinheiro. Se você não tem quase demanda, significa que tem alguma coisa errada com o seu produto ou com a maneira que você anunciou, que não está otimizada. Então, a proposta da Avito era tentar predizer a demanda por um anúncio, dada as informações. E aí eles disponibilizaram uma descrição muito completa. Então tinha título, descrição, localização geográfica, imagem, demanda histórica de outros anúncios similares e contextos similares também. Aí a competição ela rola lá no Kaggle, que é um site especializado para fazer esse tipo de competição. E o objetivo é conseguir os melhores resultados para o problema através da colaboração dos usuários. Os primeiros colocados recebem o prêmio. Mas, assim, o nosso problema é justamente tentar fazer uma predição com o menor erro possível, fazendo o treino e o teste. E aí a gente decompôs a nossa abordagem. Aí a gente pensou analisar o total de dados disponível no DataFrame, analisar o total de dados disponíveis para testar o modelo, e a partir desses dados disponíveis tentar entender quais parecem ser os mais importantes para fazer uma primeira tentativa de aprendizado. A gente pensou em fazer 3, 4 tentativas de aprendizado para poder ver qual daquelas informações realmente era mais importante, qual que afetaria mais ali a predição, ou se manteria a mesma coisa, para a gente poder ter uma análise. Então, na primeira fase, que é na primeira tentativa de aprendizado, a gente usou os dados mais simples, referente à cidade, a descrição na quantidade de palavras, preço e se há ou não a presença de uma imagem. Para a segunda tentativa, era ver se haveria melhora se a gente acrescentasse os dados de título e o nome da categoria, além dos outros dados. Para a terceira, a gente adiciona, além do que já tinha, região e categoria macro, para ver se isso surtiria algum efeito diferente ou não. E para a quarta tentativa de aprendizado seria usar todo o conjunto disponível, todos os parâmetros que tinha, já sabendo que isso ia levar muito mais tempo, porque são muito mais colunas para poder analisar. E aí a gente recorreu a um kernel disponível no Kaggle para mapear as categorias, categoria macro, a região. E aí tem um link desse kernel que a menina explica como ela fez a tradução das palavras em russo para inglês, para a gente poder ter uma pequena ideia. Aí a gente listou aqui os módulos das bibliotecas que a gente usou a NumPy, Pandas e o sklearn da Scikit para poder fazer o aprendizado de máquina. E agora a gente vai para o pré-processamento. Então, começando falando um pouco sobre os dados da base, né? Tem aproximadamente 1.500.000 linhas com 18 colunas. E dessas 18 colunas, uma é a target. No caso, esses dados são dados para treino. Para teste, são um pouco menos dados. E são 500.000 dados e 17 colunas. Bom, a gente começou baixando os dados de treino e a gente procurou deixar 100 colunas, 100
dados nulos. Então a gente preencheu aonde estava com dados nulos com zero, usando a função do pandas data frame Q&A. Na coluna target, como são probabilidades, né, a gente não pode deixar probabilidades passarem que estejam acima de 1, nem menores que 0. Então, retiramos as linhas que não se encaixam nesse intervalo, porque isso afetaria muito o nosso aprendizado, nosso treino, e também não poderíamos substituir esses valores por zero, porque também afetaria de forma negativa o nosso treino. Como a Avito é uma empresa russa, os dados que foram disponibilizados lá no Kaggle estão em russo. Então, inicialmente, a gente tentou traduzir eles usando algumas bibliotecas conhecidas aí, como a NLTK, a TextBlob, e alguns algoritmos já feitos por outras pessoas. Porém, a gente não teve muito sucesso. Alguns dados ficaram em russo ainda, outros ficaram de forma sem sentido. Então, a gente não conseguiu muito bem essa etapa. Então, a gente decidiu trabalhar apenas com os dados que o próprio Kaggle disponibilizou lá para a gente, sobre cada coluna. E aí, no relatório, a gente colocou uma pequena lista aí, que está lá no Kaggle também, com a explicação do que cada coluna é. Após nós estudarmos e entendermos esses dados, o que cada coluna significa, a gente já pode ir filtrando algumas coisas que a gente não quer, como IDs e códigos do próprio banco de dados lá da Vito, porque IDs e códigos a gente entende que não seria muito proveitoso para o nosso aprendizado. Não acrescentaria em nada, apenas em mais tempo de aprendizado. Então, a gente botou alguns trechos de código aí. Esse primeiro texto reflete bem aquilo que eu falei anteriormente, que a gente filtrou, entre aspas, algumas colunas para poder, na próxima etapa, analisar melhor esses dados que a gente considera bem relevantes para o nosso trabalho. Então, após termos feito esse corte, vamos dizer assim, no dado CSV, nós começamos a plotar alguns gráficos para poder ver como é que esses dados se comportam. Então, a gente começou a plotar gráfico de região, cidade e categoria pai e categoria, e vendo quantas propagandas tem por dado. Então, por classe, vamos dizer assim. E a gente viu que, apesar de ter alguns dados que possuem muitas propagandas e outras classes que possuem menos, a maioria se encontra ali bem próxima, não destoa muito e nem fica muito distante das outras. Então, apesar de ter esses dados que destoam, a gente pode ver que são dados que trabalham ali perto da média. E a partir disso a gente começou a substituir os dados, que é basicamente fazer o que o método do Pandas, método de pré-processamento, chamado Label Encoder, faz. O que ele faz? Ele pega os dados e classifica eles. Divide esses dados em classes com inteiros, para poder aprender. Então, a gente fez isso, só que a gente fez isso sem usar o Pandas, porque estava demorando bastante. A gente queria economizar o máximo de tempo, porque a gente já estava gastando muito tempo nessa parte de
pré-processamento, lendo os dados, tentando entender, tentando ver a melhor forma. Então a gente começou a querer agilizar isso um pouco mais. Então a gente usou essa biblioteca chamada CSV, que é muito conhecida do Python também, e fizemos essa classificação manualmente. E para as colunas título e descrição, nós consideramos a contagem de palavras. Não dividimos em classes, apenas contamos as palavras e colocamos o resultado da conta em cada linha. A partir disso, nós tínhamos os dados já trabalhados. E para saber o que cada classe significa, a gente rodou esse código para ele gerar um output num arquivo, que se chama tabela.txt. E como esse arquivo ficou um pouco grande, porque, por exemplo, cidades tinham muitas, categorias tinha algumas também, um número razoável, a gente cortou um pouco esse arquivo só para poder ilustrar mesmo como é que ele funciona. Então, aí a gente tem cada região, cidade, categoria, todos como um dicionário, onde o dado está para o inteiro que foi colocado no lugar dele. Então, assim, depois que aprendêssemos, poderíamos substituir, fazendo como se fosse um inverse decode do Pandas, só que manualmente. E após todo esse procedimento, queremos os dados mais rápido. Então, como eu falei, a gente demorou muito tempo para chegar nesse estágio. Então, a gente queria melhorar e tornar as coisas o mais rápido possível para poder ter mais tempo para o aprendizado. E é o aprendizado que vamos falar agora com a Tamires. Aí, para fazer o aprendizado, a gente levou em consideração duas coisas que a gente pensou ser muito importantes: o volume dos dados e o prazo que a gente tinha para finalizar o trabalho. Como o volume de dados é grande, a gente tinha em torno assim, de 2 milhões de dados entre treino e teste, a gente pensou, assim, vamos pensar num método mais otimizado, e a gente achou uma boa ideia começar usando SVM. E aqui, nesse daqui, a gente usou o SVM com o kernel linear, mas como eu coloquei para rodar na minha máquina e tá rodando até agora, assim, alguns dias. Ele realmente é um código demorado pela quantidade dos dados. A gente pensou que não fosse demorar tanto, mas a gente pensou, quando passou 24 horas e a gente pensou assim, não retornando um resultado, tem a possibilidade de ser erro do nosso código, de alguma coisa tá dando errado, ele tá num loop infinito de alguma maneira e não vai retornar nunca, ou estava demorando porque o código estava certo, mas demora realmente porque o volume de dados é grande. Para isso a gente testou o código com só 2.000 linhas. A gente não queria tipo um resultado. Era só realmente para ver se o treinamento aconteceria e se ele daria uma predição. A gente não estava preocupado com precisão nem nada. Era realmente a preocupação era saber se o código cumpria a sua função de gerar resultado. A gente rodou com 200 e 2.000 linhas e trouxe os resultados. E a partir dali, então, a gente pensou. E o SVM.svc foi um dos que, nesse teste, para rodar com uma versão reduzida das linhas, foi um dos mais rápidos. Também foi esse motivo que a gente decidiu seguir com o SVC, porque pensamos, se ele nesse teste pequeno rodou mais rápido, provavelmente quando eu for rodar com todo o dataset, ele também vai acabar sendo o mais rápido dentre os outros métodos. A gente testou SVR, né, que é o kernel radial. Aí, pra gente implementar a rede neural, que foi onde deu o erro de memória. E aconteceu o mesmo erro com o método da árvore de decisão. Mesmo a gente
tentando usar na nuvem e etc., acabou dando problema. Então, aqui a gente carregou o data frame, a gente fez uma função de acurácia que vai colocar os resultados que a gente obteve na predição no arquivo TXT, que a gente depois pegaria esse arquivo para subir lá na competição. A gente fez aqui o nosso classificador da rede neural. Tem o nosso X e o nosso Y, que o Y é o nosso target. E aqui nesse pedaço a gente teve que usar o label encoder da biblioteca de pré-processamento, porque o X, que era o nosso target, vinha com outro formato, e aí ele não era compatível na hora que fazia o fit. Então a gente usa o label encoder para ele se tornar compatível, ficar no mesmo formato de dado que o fit espera, para poder fazer o fit corretamente. E aqui a gente tem a nossa parte da predição, que chama a nossa função que imprime no TXT. E então a gente continua rodando nas máquinas e no Droplet o SVM linear para produzir os resultados, mesmo já estando entregando agora o relatório. A gente continuando rodando, vamos ver quantos dias ou semanas vai levar. Mas por agora realmente a gente não conseguiu obter e a gente acabou demorando muito tempo para realmente fazer essa parte do pré-processamento, entender os dados. A gente acabou se equivocando, achando que precisava traduzir as coisas e no final das contas a gente percebeu que não precisava. Mas a gente foi reduzindo então o número de colunas que ia usando para poder conseguir fazer o nosso pré-processamento, tentar de alguma maneira obter os resultados, mas continua demorando porque o volume de dados é muito grande e a gente talvez precisasse de um pouco mais de tempo para poder conseguir realmente os resultados. Mas a gente considerando que mesmo com tudo isso, apesar de todas as dificuldades, foi uma experiência muito boa para trabalhos futuros, para a gente aprender a otimizar melhor o tempo, aprender a fazer o pré-processamento de uma maneira mais eficiente, mais otimizada, e entender que às vezes certos detalhes a gente só vai perder tempo e não vai colaborar para o resultado, como foi o que aconteceu com a gente com a parte da tradução. A gente perdeu tempo, não colaborou com o resultado e a gente percebeu que era algo desnecessário. Mas serviu realmente para aprender bastante.